Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar de suinocultura. Preços estão subindo nesse momento e quem vai explicar para a gente o que está acontecendo, né, no momento de começo de ano, quando geralmente as carnes elas ficam mais difíceis ali para vender no mercado interno. Vamos entender então toda essa questão com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da ACCS, a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Losivânio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, e a todo o pessoal do Notícias Agrícolas. Losivânio, me diga uma coisa, a gente tem visto nos últimos dias, principalmente nas bolsas de suínos que comercializam os animais, né, no mercado independente, a gente tem visto um aumento subsequente de preços. O que significa isso em pleno fevereiro, que é mês de calor na maior parte do país, começo de ano, que a população está mais descapitalizada, por assim dizer. O que está mexendo com esse mercado? O mercado, devido à crise dos últimos 3 anos, também ele deu uma enxugada, tanto por parte de produtores, indústrias e cooperativas. Nós temos também a questão que o Brasil está exportando bem, principalmente Santa Catarina, batendo recorde de exportação quando comparado a anos anteriores, como janeiro. E isso tudo é por doenças que ocorreram ao redor do mundo e que o pessoal precisa importar carne, precisa continuar consumindo e tem essa procura. Outro fator também é com a questão dos altos juros que nós temos no país, o maior do mundo, e os produtores não estão mais indo buscar recursos, nem as empresas, para fazer novas instalações e ampliar plantel. Então, essas questões têm feito com que o mercado ele deu uma grande enxugada e agora, então, essa falta de suínos que tem, sobe o preço para o produtor. E, Losivânio, como que a gente vê, então, esses preços subindo e a relação de troca com os principais insumos para a alimentação dos animais, que a gente sabe que representa ali entre 70% a 80% a ração que nutre, né, portanto, os animais. Como é que está a relação do preço do suíno? Aí em Santa Catarina a gente sabe, então, que no mercado independente está em R$ 8,71 o quilo. Como que está essa relação com o farelo e com o milho? A relação está muito boa, apesar de ter aumentado um pouco o preço do milho nas últimas semanas, mas mesmo assim nós calculamos o custo de produção em torno de 6,15, 6,20, e esse valor então de 8,71 que foi comercializado esta semana e acreditamos que teremos novas altas agora para a próxima semana também, traz uma margem líquida para o produtor muito boa, mas a gente sabe que tem um passivo aí para poder pagar as contas e que bom que está tendo essa margem para que o produtor possa quitar essas dívidas e depois também ter sempre uma rentabilidade fixa para que ele possa continuar acreditando na atividade, acima de tudo, fazendo com que a propriedade ela se informatize cada vez mais, colocando tecnologias para diminuir a mão de obra. Então, há muito tempo vinha se esperando um preço melhor para a suinocultura, para que a gente pudesse, então, fazer todas as melhorias necessárias que ainda precisa dentro da propriedade rural. E, Losivânio, essa questão das melhorias, né, e desses investimentos, o produtor ele ainda está pagando por aquela crise de 3 anos atrás, que foi aquele Deus nos acuda para a suinocultura brasileira? Sem dúvida, na verdade, é uma crise de 3 anos seguidos, né? Foram os 3 anos, então, a dívida do produtor, principalmente o produtor independente, para ele se manter na atividade, ele teve que buscar recursos em instituições bancárias. Como eu já falei, a questão dos juros não é nada agradável, mas ele precisou estar buscando. Então, agora, para acertar esse passivo, vai um longo caminho. E por isso que nós acreditamos que a nossa atividade ela vai ter um futuro bem mais promissor nesse presente mesmo, porque a atividade ela está muito enxuta, a área da suinocultura em oferta de animais. Então nós acreditamos que esse ano já está consagrado a produção no campo, que por mais que se amplie o plantel agora, fica para 2026. Como a gente não vê projetos sendo começados e também a gente vê que vai travar pelos altos juros o crescimento, nós teremos também em 2026 muito bom, caso não ocorra nenhum problema sanitário, que é o que a gente fala sempre para o nosso produtor, para cuidar da biosseguridade da propriedade rural, para que nós continuemos com essa projetação
mas também atendendo o nosso mercado interno, que é em torno de 75% daquilo que se produz, fica por aqui, e o nosso consumidor também tem que ter um produto de qualidade, tanto quanto a exportação, que é o que acontece hoje. Luzivânio, a gente sabe que tem a questão da oferta e da demanda, que isso é o princípio básico do mercado, mas eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Os preços dos suínos estão subindo e a gente está vendo os preços da arroba bovina caindo, pressionados pela oferta de animais. Como que uma coisa pode mexer com a outra? Sempre nós temos a questão da bovinocultura, que ainda o brasileiro prefere mais isso, principalmente no churrasco, mas eu vejo que não deve afetar, porque o mundo inteiro está precisando da nossa carne, essa oferta menor de carne suína, por mais que outras carnes venham a cair o preço, mas o consumidor que começou a comer a carne suína, gostou do sabor, conheceu toda a parte nutritiva que ela tem, eu acredito que ele vai continuar comprando. Porque mesmo assim, apesar de ter essa oferta a mais de animais no mercado, de bovinos, mas não chega ao preço da carne suína. Então, acreditamos que continuaremos com essa procura pela carne suína e, consequentemente, a manutenção e elevação do preço. E mercado externo, Luzivânio, como que você tem observado também as movimentações pós-feriadão do Ano Novo Lunar chinês? A China, a gente sabe que é um dos grandes compradores de proteína animal, isso seja carne bovina, carne suína, carne de frango, levam tudo que podem, inclusive grãos, né? Eu queria saber como é que está o apetite do chinês para compra, portanto, de carne suína e também já fazendo um link com os preços do suíno produzido lá na China em queda nesse momento. Nós vemos que a China ela já foi o maior importador da nossa carne, ela continua importante, sim, no cenário de exportação, mas eu vejo que o Brasil diversificou muito essa questão de mercados que compram a nossa carne suína. A BPA tem feito um trabalho muito importante, essa feira que agora também estão participando, segundo o próprio Ricardo Santin, muitos contatos e abertura de novos mercados. Então, eu acredito muito que nós vamos continuar com essa pujança na exportação. O Brasil tem liderado muito esse mercado internacional de alimentos nas exportações. Somos o maior exportador de alimentos do mundo. Então, na carne suína não vai ser diferente. Nós vamos continuar com essa pujança. A gente viu aí o ano passado que países que não compravam entraram comprando, países que compravam um pouco mais que dobrou, teve países que triplicou a compra da nossa carne. Então, eu acredito que essa ascensão vai continuar esse ano. Então, temos que aproveitar o tempo que nós temos, que não é um momento, eu acredito que vai um tempo significativo, grande, e cada vez mais o Brasil se fortalecendo no mercado internacional pela qualidade, sem dúvida, vai manter esse volume de exportação sempre crescente. E a respeito, portanto, da questão do tamanho do plantel, Luzivânio, há alguma sugestão de que esse plantel ele deva encolher ainda mais aqui no Brasil? A gente está vendo ondas de calor também muito forte, isso acaba impactando também na produção. Isso pode afetar também mais ali para frente, né, no médio prazo, vamos dizer assim, né, a oferta de carne suína? Eu vejo que as granjas melhoraram muito a tecnologia, principalmente essa questão de climatização, para dar um conforto térmico melhor para os animais que estão lá alojados. Então, eu não vejo que haja uma diminuição maior nesse plantel, mesmo porque um pouco de reposição daquilo que, principalmente os produtores independentes e mini integradores que baixaram o plantel, eles vão estar crescendo aí uns 5, 7% para repor a granja na sua totalidade de produção. Então, eu acredito que isso não vai atrapalhar o mercado e o mercado ele vai continuar promissor. Então, nós não teremos essa diminuição do plantel. Quem desistiu na crise, infelizmente, não volta mais. Então, essa é a questão. A gente vê muitas granjas vazias de pequeno e médio porte e que os produtores realmente não vão estar alojando. Então, o plantel ele vai crescer naquilo que eu acabei de falar, né? De alguns produtores que diminuíram, continuam na atividade e vão estar repondo, mas não haverá uma diminuição maior daquilo que aconteceu até então. Luzivânio, ontem durante o programa Bom Dia Agronegócio da Carla Mendes, que é a minha chefe aqui no Notícias Agrícolas, uma das interações foi uma pergunta de um telespectador
sobre o preço dos suínos que está aumentando, se esses aumentos eles são sustentáveis. E aí eu já emendo uma outra pergunta para você, se esses aumentos são sustentáveis e até quando a gente deve ver esses preços escalando? Eu vejo que sempre a fatia do mercado ela é sempre maior, quando se fala em supermercado, em um atacado. E conforme foi crescendo, aumentando o preço do suíno, essa fatia foi diminuindo. Então eu vejo que o consumidor não vai pagar muito mais caro daquilo que ele está pagando. Então a ascensão do mercado vai acontecendo conforme a necessidade. A gente não interfere nem no aumento nem na diminuição, a gente respeita sempre a soberania do mercado. Enquanto tiver essa procura, vai aumentar, mas eu acredito sim que ele vai chegar num teto. Agora, até março, terá um teto que ele possa chegar e depois, então, não adianta dobrar de preço porque não vai aparecer o suíno no mercado. Então, isso é importante que o consumidor tenha consciência também. Todos os produtores têm, juntamente com as empresas, esse entendimento. Então, eu acredito que o mercado para o consumidor não vai mudar muito daquilo que está hoje, porque já tem tido uns aumentos considerados e que também agora todo o ciclo tem que ganhar, desde o produtor, a indústria, a cooperativa e também o consumidor, além de ter um produto de qualidade, mas que seja viável do tamanho do seu bolso. E aí, nesse momento em que esse teto for atingido, o importante é ter também uma eficiência da porteira para dentro, né, Luzivane? Como você falou, o preço ali da porteira para fora não é o produtor que faz. E aí eu te pergunto, com essas margens, né, esse preço do suíno que aumentou com uma proporção maior do que o aumento dos insumos para nutrição, está sendo possível o produtor comprar com antecipação, aproveitar as melhores janelas de compra para milho e farelo de soja, sem ficar ali comprando da mão para a boca? Quem estava mais estruturado, que não passou a crise com muitas dívidas, já conseguiu quitar. Agora, muitos produtores independentes, eles estão aí pagando essas dívidas, porque, primeiro, contraíram os financiamentos a longo prazo, de volumes maiores, e agora, então, à medida que vai entrando o recurso, a sobra, ele vai estar colocando um pouquinho para pagar aquelas prestações que ele tem, e aí ele vai ter que tentar trabalhar da melhor maneira possível para adequar a propriedade sobre a receita que está entrando, a dívida que ele tem, e tentar comprar o insumo. Eu vejo que sempre que o produtor tem algum dinheirinho sobrando, ele tem que investir na compra realmente de insumos, analisar o período, a melhor hora de comprar, mas fazer um estoque regulador dentro da propriedade do rural para que ele possa ter uma tranquilidade a mais, porque a partir do momento que está sobrando, ele vê que consegue fazer, então ele se garante ali na frente para depois ir se estruturando para ter a melhor hora de compra, comprando à vista com o recurso que ele conseguiu aí pelo árduo trabalho que ele faz na propriedade rural. Então, eu vejo que, infelizmente, muitos ainda não conseguiram dar esse passo de fazer com que as compras sejam sempre antecipadas e tenham um estoque regulador na propriedade. Perfeito, Losivânio, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o Losivânio, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Santa Catarina é o maior estado produtor e exportador de carne suína, mas Losivânio não está em Santa Catarina, né? Não, eu estou em Campo Grande, que nós temos o seminário aqui da Rota Bioceânica, que é sair do Brasil, passar pelo Paraguai e Argentina e exportar pelo Chile, para que a rota do Atlântico e do Pacífico, que encurta bastante as distâncias navegáveis, né, do Chile até vários países, principalmente da Ásia. Então, é um evento que se consagrou, já é o sexto fórum que acontece, e que está evoluindo bastante com construções de pontes aqui entre Porto Murtinho e o outro lado também do Paraguai. Então, a gente acredita que as coisas vão estar acontecendo. A previsão é até final de primeiro trimestre do ano que vem essa ponte estar concluída para que essa rota bioceânica realmente aconteça e agregue para todos, né? Não só na exportação, mas na importação também da Ásia aqui para o nosso país, para o Brasil, olhando, né? Em todas as regiões onde vai passar essa rota, sem dúvida, vai ter um desenvolvimento, sempre respeitando as culturas, né? As origens que tem, mas vai fazer a diferença, sim, porque aqui tinha o limite de 1.600 inscrições e ainda em meados de janeiro já havia encerrado as mesmas. Nós temos aqui os 4 países, mas tem 22 países que estão participando
pelo interesse que tem com relação a esta rota bioceânica que está sendo aí constituída. Então, muito trabalho ainda pela frente, mas acreditamos aí num êxito para que isso possa diminuir custos para todos, seja produtor, para a indústria, para as empresas de todos os setores, para que a gente continue nessa competitividade internacional também. Tá certo. Losivânio, muito obrigada pelas informações e, claro, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Uma próxima oportunidade. Tá aí, estivemos com Losivânio de Lorenzi, que é presidente da CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, trazendo as informações sobre as altas nos preços que estão sendo vistas, e isso não só em Santa Catarina, no mercado independente de suínos como um todo, as principais praças produtoras do país estão registrando altas nos preços e, segundo Losivânio, isso se deve a uma oferta mais enxuta de animais, lembrando, né, que os produtores eles vêm ali diminuindo os plantéis desde que houve uma crise bastante pesada ali que pegou os produtores independentes e deixou um rombo ali no caixa desses produtores, então os plantéis ficaram menores. Agora a gente tem então uma oferta mais enxuta, uma demanda aquecida, principalmente para exportação. Então os preços estão subindo e são essas as informações que temos neste momento. Daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas, que é informação agro relevante e conectada.